Em destaque no Panorama CBN, governo corre contra o tempo para evitar escalada da crise do diesel. Aumenta a pressão no STF pela concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. PT e Centrão podem atuar para sepultar a CPI do INSS. Internacional, Irã ataca setor energético do Golfo. E Trump avalia enviar mais tropas e considera a operação terrestre no Irã. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN de quinta-feira, 19 de março de 2026, edição da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Começo contando que o presidente Lula rechaçou o avanço do conflito no Oriente Médio e disse que a alta do diesel é uma desgraça provocada pelos ricos. No evento realizado em Brasília, Lula culpou os países integrantes do Conselho de Segurança pela guerra entre Estados Unidos e Irã e falou que os tiros dados pelo presidente Donald Trump fazem o preço do combustível aumentar no mundo inteiro. Lula ainda afirmou que empresas tiram proveito da desgraça ao se referir à interpretação dominante no governo de que as distribuidoras de combustível estão usando o benefício do governo de zerar o PIS e a COFINS sobre o diesel para fazer caixa e não estão repassando a diminuição do preço ao consumidor. Lembrando que ontem a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que os novos reajustes no preço do diesel podem ser feitos se a guerra no Irã se prolongar. De acordo com Magda, a petroleira avaliará a situação diariamente. Na sexta-feira passada, a estatal anunciou o aumento de 38 centavos no litro do diesel vendido nas refinarias. A diretora da Petrobras falou que, diante da situação, a produção aumentou nas refinarias e as entregas estão sendo antecipadas para honrar compromissos. Das tripas, coração, para entregar para o Brasil o que nós achamos que o Brasil merece, porque temos a noção que somos uma empresa estatal que precisa acudir o país na sua segurança energética, mas não podemos esquecer que esse mesmo país fez outras escolhas no passado e que hoje nós não temos a condição de entregar tudo que o Brasil precisa. Transportadoras e caminhoneiros já sentem os impactos do aumento do diesel e o temor do governo é de que a situação piore. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro, por exemplo, recomendou que as companhias cobrem um adicional de 8,5% sobre os valores de tabela. O diretor do Sindicarga, Ricardo Toches, explicou o peso do aumento no custo do frete. No transporte, a gente tem uma conta de que o diesel ele representa em torno de 35% a 40% do custo do frete. Da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, na pesquisa de diesel, no mês de março, está com uma variação de aumento de 11,7%. Nas nossas pesquisas, a gente abastece aqui impostos internos, quando a gente compra da distribuidora, e aí nós estamos com um aumento médio de 16,7%, ou seja, acima da pesquisa da ANP. O impacto vem mesmo com o anúncio de medidas do governo federal que, em tese, reduziriam os efeitos do reajuste. Entre elas estão a isenção do PIS e COFINS e a subvenção a produtores. E agora o governo avalia ir à justiça para conter o aumento do preço do diesel. Está estudando ainda novas medidas para arrefecer qualquer movimento de greve de caminhoneiros. A Advocacia Geral da União estuda a possibilidade de mover ações civis públicas pedindo indenização por danos morais e materiais coletivos contra distribuidoras de combustíveis, grupos de rede de postos, com o argumento de que estão praticando preços abusivos ao transferir aumentos sem justificativa de mercado. A ordem é avaliar o cenário de todas as medidas já adotadas pelo governo até segunda-feira e então definir o próximo passo. Ontem, também no movimento para tentar conter a crise, o Ministério da Fazenda propôs que os estados zerem o ICMS sobre a importação do diesel até o fim de maio. Como contrapartida, a União bancaria metade da perda de arrecadação dos estados. O impacto é estimado em 3 bilhões de reais. O governo realmente está bastante preocupado com a ameaça da paralisação dos caminhoneiros. E
Em outra frente, o governo federal também está estudando cortar tributos para evitar que os preços das passagens aéreas subam. O Ministério de Portos e Aeroportos enviou ao Ministério da Fazenda uma proposta com medidas que seguem a linha já adotada para reduzir o impacto sobre o valor do diesel, mas vai além ao propor ações que reduzam o custo de outros componentes do serviço aéreo. Não há na nota técnica estimativas dos impactos orçamentários das medidas, nem sugestão de como compensar a perda de arrecadação. O ministro Fernando Haddad participa hoje das últimas atividades como titular da pasta da Fazenda. À noite, ele deve anunciar a candidatura ao governo de São Paulo, em um pronunciamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e ao lado do presidente Lula. Após meses de negociações, Haddad decidiu atender ao pedido de Lula e concorrer ao cargo de governador, como estratégia para fortalecer o palanque do petista no estado na disputa presidencial. Haddad deixa a pasta no momento em que o Brasil registra os segundos maiores juros reais do mundo, 9,51%. Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central até reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 14,75% ao ano, mas está muito alta ainda, né? Essa foi a primeira redução desde maio de 2024. A decisão veio em linha com a expectativa da maior parte do mercado, que já projetava um corte dessa magnitude. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para conter a inflação. No comunicado, o comitê afirmou que considera os impactos dos conflitos no Oriente Médio sobre a cadeia de suprimentos global e sobre os preços de commodities que afetam a inflação no Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve optou por manter as taxas de juros inalteradas, na faixa de 3,5% a 3,75% e pela segunda reunião consecutiva. No comunicado, o Banco Central americano informou que a incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada. Com o início da guerra em fevereiro, o preço do barril do petróleo disparou no mercado internacional e chegou a atingir $120, o maior valor desde 2022. Depois, o valor recuou, mas segue na casa dos $100, ainda em nível bastante elevado. Página virada, mudamos de assunto e agora você fica sabendo que está crescendo no Supremo Tribunal Federal a pressão pela concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além do pedido feito pela defesa de Bolsonaro, ontem uma nova requisição, assinada por mais de 170 parlamentares, foi protocolada. O ministro Alexandre de Moraes avalia levar a análise do caso ao plenário da primeira turma. Nessa semana, Moraes se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e ele deve receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ampliar as discussões sobre a eventual mudança no regime da pena. Bolsonaro está cumprindo 27 anos de detenção na Papudinha, em Brasília. E no pedido protocolado no Supremo, os deputados alegam que o ex-presidente enfrenta um conjunto de doenças que exigem acompanhamento contínuo, como problemas cardíacos, renais e respiratórios. Eles falam que também há um histórico de cirurgias abdominais e citam episódios recorrentes de infecções pulmonares. Lembrando que agora Bolsonaro está internado com pneumonia aguda. De acordo com o cardiologista Brasil Caiado, o ex-presidente apresentou uma leve melhora, mas ainda não há previsão de alta. O médico disse que persistem sinais de inflamação no pulmão esquerdo e que o ex-presidente segue em atenção para possíveis complicações, como fibrose pulmonar. Vou retomar agora um assunto que o Leandro Gouveia trouxe no Panorama da Noite sobre a delação premiada do Daniel Vorcaro. O advogado do banqueiro já procurou investigadores para falar do interesse de colaborar. José de Oliveira Lima se reuniu com o ministro do STF, André Mendonça, para tratar do acordo. A delação pode ajudar as investigações da Polícia Federal, claro. Ontem, Mendonça atendeu a um pedido da corporação e prorrogou por 60 dias o prazo do inquérito. Ao fazer a solicitação ao ministro, a polícia alegou a necessidade de mais tempo para realizar diligências. Ontem, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a investigação não vai poupar ninguém.
O que eu afirmo e reafirmo a todos é que nós vamos investigar e fazer o nosso trabalho até o fim. Nós não vamos ser intimidados por ninguém, por quem quer que seja. O que também está sendo investigado ainda é o vazamento dos dados do Daniel Vorcaro da sala-cofre do Senado. Ontem a polícia afirmou que conseguiu extrair do material em posse da CPMI e do INSS os registros de foro exclusivamente íntimo do banqueiro. Mas uma nova tentativa de driblar o acesso foi identificada, já que a comissão fez uma solicitação direta dos arquivos à empresa Apple. Segundo a PF, por causa disso foi constatada a reintrodução no ambiente do Senado Federal de dados anteriormente excluídos. Essa manobra foi informada ao ministro relator. Olha só, sobre a CPMI do INSS, a Malu Gaspar, colunista do Globo e da CBN, traz novidades. Ela está contando que o avanço das investigações sobre a relação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, como um dos pivôs do escândalo de desvios de aposentadorias, e também as apurações sobre o Banco Master, estão aproximando PT e Centrão da tentativa de barrar a prorrogação dos trabalhos da CPI. Em lados opostos, na maior parte das disputas recentes, governistas e dirigentes de partidos do bloco passaram a atuar contra o prolongamento das apurações feitas pela CPI, cujo prazo termina na próxima semana. Sem ambiente político para convencer a cúpula do Legislativo, a CPI recorreu ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir uma sobrevida. A avaliação hoje é de que o caso deixou de representar apenas um problema para o governo e passou a atingir também lideranças e quadros relevantes do centro e da direita após a divulgação de mensagens e registros que expuseram a rede de relações do banqueiro Daniel Vorcaro com personagens de peso da política nacional. Como mostrou o colunista Lauro Jardim, do Globo e da CBN, líderes do PT e do Centrão entraram em campo nos últimos dias para convencer deputados e senadores a retirarem assinaturas do pedido de prorrogação da CPI. Destaque agora para uma atitude da deputada estadual de São Paulo, Fabiana Bolsonaro, do PL, que repercutiu bastante. Ela se pintou no plenário para protestar contra a deputada federal Érica Hilton. A Fabiana pintou o corpo com base para peles negras na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a escolha de Érica Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Fabiana disse que mulheres trans não são mulheres e questionou, entre aspas, dizendo: "Eu tive os privilégios de uma pessoa branca durante toda a minha vida. Agora, aos 32 anos, decido me maquiar, me travestir como uma pessoa negra. Por que eu não posso, então, presidir a comissão sobre antirracismo?" A fala foi interrompida pela deputada Mônica Seixas, do PSOL, que levantou a questão de ordem e acusou Fabiana de transfobia, racismo e prática de blackface, que é quando uma pessoa branca pinta o rosto ou o corpo para simular uma pessoa negra. Fabiana rebateu, dizendo que estava fazendo um experimento social e que era formada em direito. A discussão teve que ser interrompida pelo presidente da sessão. Bom, a Fabiana Bolsonaro foi eleita em 2022 e, apesar do sobrenome, não tem nenhum parentesco com o ex-presidente. E, enquanto isso, a deputada Érica Hilton conduziu ontem, pela primeira vez, a sessão como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em Brasília, sob gritaria e provocações entre parlamentares. E a oposição apresentou um recurso contra a eleição de Érica Hilton para a presidência da comissão. Em Brasília ainda, a Câmara aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para crimes contra filhos como forma de atingir a mãe. O homicídio vicário é aquele praticado contra parentes ou dependentes diretos de uma mulher com o fim específico de lhe causar sofrimento. O projeto altera o Código Penal e inclui ele na Lei de Crimes Hediondos e no rol da violência doméstica. As penas previstas vão de 20 a 40 anos. E a proposta vai para análise dos senadores agora.
Já o projeto de lei que tipifica o crime de misoginia teve a discussão iniciada, mas acabou sendo retirado de pauta, após um pedido de parlamentares que defenderam mais tempo para análise da proposta. Inicialmente, o texto tramitava em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, o que permitiria a aprovação sem passar pelo plenário. Mas senadores pediram que a matéria fosse analisada por todos os parlamentares. O projeto deve retornar à Comissão de Ciência e Tecnologia e depois à CCJ, onde a expectativa é de que volte a tramitar em caráter terminativo antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados. A defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto pretende entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça pedindo o relaxamento da prisão dele. O oficial virou réu por feminicídio e fraude processual na ação penal que apura a morte da soldada da PM Gisele Alves Santana. Ela que foi morta com um tiro na cabeça no apartamento onde os dois moravam, em São Paulo. Geraldo Neto foi preso em São José dos Campos, no interior paulista, e levado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital. A prisão aconteceu no mesmo dia em que a morte de Gisele completou 1 mês. Laudos descartaram a versão de suicídio apresentada pelo tenente-coronel. A perícia concluiu que o agressor estava atrás de Gisele e com uma das mãos segurou o rosto dela, com a outra ele atirou. A Corregedoria da PM também trouxe à tona mensagens do celular do oficial que revelam um comportamento descrito pelos investigadores como tóxico, autoritário e possessivo. Em uma das conversas, Geraldo Neto disse a Gisele que lugar de mulher é, abre aspas, em casa, cuidando do marido. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. Fecha aspas. Em outro trecho, a policial pediu ao marido que mudasse o comportamento que ela classifica como estúpido, ignorante e intolerante. E ela chegou a ser chamada por ele de burra e babaca. Para o comandante-geral da PM, coronel José Augusto Coutinho, o episódio é uma mácula na imagem da Polícia Militar. Obviamente, a Polícia Militar está imaculada disso. Um dos seus integrantes está preso hoje, preso preventivamente acusado de feminicídio. Não é um motivo de orgulho para a gente, mas é o cumprimento do dever, e o nosso dever vem em primeiro lugar. Geraldo Neto é o primeiro oficial da Polícia Militar de São Paulo preso por feminicídio desde 2015, quando esse crime passou a existir juridicamente. Na Paraíba, a Polícia Civil está investigando se pizzas de carne de sol na nata podem ter sido responsáveis por causar a morte de uma mulher e a intoxicação de mais de 100 pessoas. Isso aconteceu após elas comerem em uma pizzaria na cidade de Pombal, no sertão do estado. A mulher que morreu após comer consumiu o produto junto com o namorado no último domingo. Agora os destaques internacionais. A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis e drones contra instalações de energia em países do Golfo Pérsico nesta quinta-feira. Os ataques acontecem em retaliação ao bombardeio realizado por Israel contra o campo de gás Sousipars, no Irã, no dia anterior. Até então, os alvos iranianos do Golfo eram bases militares dos Estados Unidos. Depois do ataque de Israel, o exército mudou a mira para refinarias de petróleo e produtoras de gás, começando pelo Catar. Bombardeios também foram observados no Kuwait, onde um drone atingiu a refinaria de petróleo Mina Al-Ahmad, uma das maiores do Oriente Médio, e provocou um incêndio. Na Arábia Saudita, um drone caiu na refinaria Sanhef, da gigante petrolífera Saudi Aramco, no porto de Yanbu. Segundo o Ministério da Defesa, um míssil lançado ao mesmo local foi interceptado. E em meio ao cenário, os preços do gás europeu aumentaram nesta manhã, totalizando uma alta de 60% desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. E um relatório da agência Reuters apontou ainda que o preço do petróleo Brent, o padrão global de referência, também subiu. Já subiu de ontem para hoje. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que considera uma operação com tropas terrestres, possivelmente na costa iraniana, em meio a uma possível nova fase do conflito com o Irã.
O envio de militares pode ampliar as opções da Casa Branca, que analisa expandir as ações americanas já na terceira semana da guerra. Entre as alternativas discutidas está garantir a passagem segura de petroleiros pelo Estreito de Hormuz, principalmente com o uso de forças aéreas e navais. E o governo de Javier Milei, na Argentina, pode enviar tropas ao Oriente Médio para apoiar os Estados Unidos nessa eventual nova fase do conflito, caso o governo Trump solicite. Foi o que disse o porta-voz da presidência. Embora ainda não haja um pedido formal por parte de Washington, a sinalização indica que Milei dificilmente recusaria um apoio a Trump. Nos últimos dias, a Argentina formalizou a saída da Organização Mundial da Saúde, seguindo os passos dos Estados Unidos, que fizeram o mesmo em janeiro. E a Argentina também voltou a classificar o Irã como inimigo. Autoridades dos Estados Unidos detectaram drones sobrevoando uma base do Exército em Washington. No local vivem o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth. As informações foram confirmadas pelo jornal The Washington Post. E o governo americano não soube explicar de onde vieram os drones. No Paquistão, uma tempestade noturna na maior cidade, Karachi, deixou pelo menos 15 pessoas mortas e vários feridos. E ontem também o Paquistão e o Afeganistão anunciaram um cessar-fogo na ofensiva militar que vem travando entre eles desde o começo de fevereiro. A trégua durará até meia-noite de segunda-feira, durante o feriado que marca o fim do Ramadã. A decisão, tomada a pedido da Arábia Saudita, Catar e Turquia, foi anunciada pelo ministro da Informação do Paquistão. Agora o futebol. O Santos perdeu por 2-1 para o Internacional na Vila Belmiro. Com o resultado, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi demitido. Ele deixa o Santos com 42% de aproveitamento nos pouco mais de 5 meses de trabalho. Em 34 partidas foram 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Ontem o Palmeiras assumiu a liderança do campeonato após vencer o Botafogo por 2-1. O São Paulo caiu para a segunda colocação após perder para o Atlético Mineiro por 1-0. O Vasco ganhou de virada do Fluminense por 3-2. O Coritiba derrotou o Mirassol por 1-0 e o Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro por 2-1. O Bragantino perdeu por 2-0 para o Bahia. Hoje, fechando a rodada, o Grêmio encara o Vitória às 7 da noite em Porto Alegre. O Flamengo joga no Maracanã contra o Remo às 8 da noite. A Chapecoense enfrenta o Corinthians às 9h30 da noite na Arena Condá. E assim a gente encerra o Panorama CBN da manhã. Comigo, o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Lucas Soares, nas férias de Edmilson Fernandes. Você faz parte desse time, eu sempre agradeço as mensagens que chegam para mim pelo Instagram, biancasantos.bia, ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Fica à vontade para mandar. E manda música para o nosso sextou musical, tá bom? Te espero. Um beijo, não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.